Lhe dá as boas-vindas nesta noite maravilhosa, noite de oração, noite de reflexão bíblica. Quem vos fala é o pastor Anderson Nogueira, pastor sênior da Igreja Cristo Vive Missão, aqui na Tijuca, sede do Rio de Janeiro, próximo da Praça Sans Pena. Também pastor sênior da Cristo Vive Missão em Itaipu, na estrada Francisco Cruz Nunes. Ainda não está inaugurada nossa congregação da região oceânica. Estamos ainda fazendo um trabalho prévio e também junto com as obras que lá acompanham o templo. E em breve, assim que Deus permitir, estaremos lá para o louvor e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora seja bem-vindo mais uma vez. Teremos a oportunidade maravilhosa de mergulharmos na palavra de Deus, de orarmos a Cristo Jesus. A palavra diz: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem aparta de mim a sua graça. Como é bom, amados, como é reconfortante, como é maravilhoso ter esta certeza no coração de um Deus que não aparta de nós a sua graça, de um Deus que não rejeita a nossa oração. Ele ouve o clamor do seu povo. Então é com esse espírito de fé, espírito de esperança, de confiança em Deus, que nós vamos orar, interceder uns pelos outros, fazer a reflexão antes de tudo na palavra de Deus e seguros que Deus está fazendo uma obra maravilhosa. Então aproveite agora o momento para compartilhar a live. Você pode aqui mesmo no Facebook apertar o botãozinho compartilhar. Faça isso, evangelize, crie o hábito de evangelizar, crie o hábito de partilhar a palavra. Nós compartilhamos todos os dias tantas mensagens, na verdade, sejam elas mensagens políticas, mensagens educativas, compartilhamos também filmes, piadas, e-mails de toda a natureza. Amados, por que não evangelizar? Por que não compartilhar a palavra de Deus? Faça isso, crie esse bom hábito de agradar o coração de Deus e pregar a palavra do Senhor. Então você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube, @Cristo Vive Missão. Por favor, façam a sua inscrição em nosso canal, ativa lá o sininho, esteja conectado conosco, crescendo em graça e em conhecimento. Daqui a alguns dias teremos uma nova ferramenta de evangelização, o It's Moving. É um biosite preparado para a tela de celular, onde nós reuniremos ali todas as nossas informações, mídias sociais, também devocionais, onde você poderá compartilhar diretamente do nosso It's Moving a palavra da graça de Deus e fazer o trabalho de evangelização. Então esteja conectado conosco em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos à palavra. Nós temos alguns minutos para isso. Daqui a pouco vamos orar a Deus. Nós temos aqui uma lista de intercessão, de pedidos para buscar, pedir e bater por estas vidas em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero, antes da palavra, apenas num pequeno parênteses dizer: louvado seja Deus, porque nós somos alvos como a neve. A palavra assim diz no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18, também no Salmo 51, que o profeta ali está dizendo que o pecado, ele nos mancha, como a cor vermelha mancha a lã. Então, quando alguém chega à casa do Pai, ela chega manchada pelo pecado. Mas quando esta pessoa é lavada e remida em Cristo Jesus, ela se torna branca como a lã e alva
como a neve. Esta é uma expressão bíblica. Infelizmente, um cantor muito famoso, que nós outrora admiramos muita simpatia, empatia, carinho por ele, infelizmente tropeçou na palavra. Espero em Deus que ele não soubesse naquela altura desta ingrata, infeliz afirmação, dizendo que o louvor alvo mais que a neve é racista. Espero que ele não soubesse, fosse ignorante, que essa expressão é uma expressão bíblica, porque se ele sabe, o pecado é muito grave, a afirmação é muito séria, que ele está afirmando isso da palavra de Deus. Deus tenha misericórdia desse pastor, já foi pastor Kleber Lucas, já foi muito usado por Deus, louvores lindos demais, mas fazer uma afirmação infeliz como essa, nós não podemos, pregadores da palavra, ficar calados. Precisamos nos levantar, porque o inimigo está tentando de todas as formas, maneiras de combater a pregação da palavra, do Evangelho. Existem lugares que estão combatendo a pregação da palavra, tentando tornar a palavra de Deus um livro homofóbico, um livro do passado, um livro que não deve ser pregado. Isto é a arma do diabo, e nós precisamos repreender as obras das trevas. Alvos como a neve. O contexto bíblico está lá dizendo que quando somos lavados pelo sangue de Jesus, somos alvos como a neve. Não tem absolutamente nada a ver com questão de cor de pele, de etnia, raça, nada a ver. Ok? Vamos para a palavra, vamos estudar a palavra antes de fazer afirmações absurdas e heréticas, porque isso desvia muitas pessoas da obra de Deus. Pois bem, abra a palavra de Deus agora no livro de Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, versículo 41. Princípio da oração. Confiança plena em Deus que opera toda a provisão. O que nós vamos estudar nesses próximos minutos. Vamos lá. Princípio da oração. Confiança plena em Deus que opera toda a provisão. Marcos capítulo 6, versículos 41 a 43. Vamos fazer a leitura desta palavra maravilhosa. Diz assim: tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Deus é maravilhoso. Que esta palavra abençoe ricamente o teu coração. Pai amado, Pai eterno e bendito, iremos agora mergulhar, Pai, na tua palavra e extrair do texto sagrado aquilo que nos edifica, aquilo que nos fortalece, ó Pai, aquilo que traz aos nossos corações a tua vontade, a tua iluminação, que é o sentido do texto. Queremos extrair da palavra o que a palavra está dizendo. Para isto, Pai, contamos com a tua iluminação, contamos com a tua palavra aos nossos corações. Agora nos submetemos inteiramente à ação do Espírito de Deus, pedindo, Pai, que tu fales aos corações de cada uma das tuas ovelhas, para que após a edificação da palavra, possamos em oração combater o bom combate pela fé evangélica, orar pela vida dos teus filhos, famílias, pessoas que estão muitas das vezes tão necessitadas, tão carentes, Pai, precisando de um milagre, precisando de uma resposta, precisando de uma provisão imediata. Pessoas, Pai, que me ouvem agora, estão enroladas,
ó Pai, com várias questões na vida, enroladas financeiramente, enroladas e precisam de uma provisão. Então fala-nos, Pai, agora, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém e amém. Pois bem, amada Igreja de Cristo, santos de Deus, mais do que vencedores, pedras que vivem. Os discípulos de Jesus foram enviados como apóstolos de Cristo. E eles foram enviados não por sua própria conta, não por aquilo que lhes dava na telha, como o carioca diz. Eles foram enviados com a mensagem de Cristo. E eles foram enviados na autoridade de Jesus Cristo. Então, a autoridade de um discípulo de Jesus, de alguém que é enviado por Jesus, chamado para fazer a obra de Deus, a autoridade não parte da pessoa, não parte do discípulo. A autoridade parte de Cristo. A autoridade é de Cristo. Quando nós dizemos que um cristão tem autoridade, a autoridade do cristão que seja, esta autoridade é de Cristo. O vaso é de barro, o poder é de Deus. Nós não podemos nunca perder isso de vista, porque algumas vezes os discípulos passaram vergonha porque começaram a fazer a obra de Deus no automático, começaram a fazer a obra de Deus no piloto automático, e não é assim que funciona. Nós precisamos depender de Cristo Jesus a todo momento. Nós precisamos viver na dependência de Jesus, precisamos viver na absoluta confiança de que Ele começou a boa obra, Ele vai completar a boa obra, Ele está fazendo a boa obra através da nossa vida. Porque nenhum de nós, carnalmente falando, humanamente falando, nenhum de nós temos nada a oferecer, amados. Não temos nada a oferecer. E é melhor que seja assim. Por quê, pastor? Porque em nossa fraqueza, em nossa incapacidade, em nossas limitações, o poder de Deus se torna ainda mais evidente. O poder de Deus se torna ainda mais claro. Por isso nós dizemos que Deus é especialista em fazer milagres. Por quê? Porque se hoje nós oramos assim, por exemplo, Deus, abre o mar vermelho para fulano de tal. Por que nós oramos para Deus abrir o mar vermelho? É porque um dia Deus, especialista em fazer milagres, abriu o mar vermelho para Moisés e o povo de Israel passar. Ou seja, inclusive, não se espante, se você é um servo de Deus, está fazendo a vontade de Deus, e mesmo assim está diante do mar vermelho, amado, Deus vai abrir esse mar para você passar. Então veja aí o versículo 7 do capítulo 6, versículos 7 a 13, que diz assim a palavra. Olha aqui as instruções de Jesus aos 12. Entenda que nós estamos aqui aprendendo que um princípio da oração, que é confiar plenamente em Deus, que dá a sua provisão. Texto básico da multiplicação dos pães, mas tem um contexto aí. E olha lá dentro do contexto a mesma mensagem. Diz assim: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes, em primeiro lugar, autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão. Não levassem pão, não levassem alforje, não levassem nada. Fossem calçados de sandálias, não usassem 2 túnicas. Recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí, até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudiu o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios, curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Então você veja
Por que Jesus disse isso? Olha, não leve muita provisão, não leve nada para o caminho, vão, porque Jesus estava dando um princípio de confiança. Jesus estava naquele momento treinando os discípulos para que confiassem nele. Jesus não está dizendo que você não deve se preocupar ou se precaver com o seu futuro, que você, então não vou mais fazer nem previdência social, não vou pagar mais INSS, não vou fazer seguro, vou viver assim, você sabe? Não é esse o princípio. Até como diz o nosso presbítero, as pessoas seguras são mais felizes. É verdade, eu declaro toda a provisão de Deus na sua vida, que você possa terminar o ano no azul, de forma abundante. Mas o princípio aqui é que você precisa confiar em Deus. Há momentos, amado, no cumprimento da missão, há momentos no enviar da missão, que você vai enfrentar dificuldades, que você vai enfrentar problemas, você vai enfrentar questões adversas, e você precisa confiar em Deus. Jesus, em outro momento, disse: olha, vá lá, pesca um peixe, e o peixe vai trazer uma moeda para nós pagarmos aqui toda a questão. Ou seja, ele deu provisão. Agora o texto nós vamos ver, ele multiplicou pães, ou seja, ele sempre dava provisão. Então o princípio aqui é que você precisa confiar que Deus proverá. Por quê? Porque ele está enviando você na autoridade dele. Então o poder e a autoridade de Jesus são vistos principalmente para o desenvolvimento do discipulado. Ou seja, ele quer te fazer um discípulo preparado para o bom combate, um discípulo, você sabe, que confia, sabe em quem tem crido, um discípulo maduro, experiente, que independentemente da ocasião, você sabe que Deus dá a provisão, independentemente do tamanho da luta ou da necessidade, você sabe que Deus vai abrir a porta, você sabe que Deus vai fazer o milagre, porque Deus é fiel, você confia nele. Você veja que o principal grupo que Jesus lida não são os líderes religiosos, não são os principais sacerdotes, não são os escribas, não é a multidão, não é nem sequer o povo. O principal grupo que está ali em contato com Jesus são os discípulos. Somos nós, amados, que estamos aos pés de Jesus, que estamos buscando a comunhão com Jesus, que estamos buscando conhecê-lo mais e mais, prosseguir em conhecê-lo. Então ele está preparando você para que nas missões da vida, no enviar da obra de Deus, no amadurecimento da autoridade de Cristo na tua vida, você confie que Ele vai operar toda a provisão na tua vida, amado. Então, quando os discípulos estão avançando no aprendizado de Cristo, no discipulado, bênçãos de Deus alcançam não apenas os discípulos, mas alcançam outras vidas também, por intermédio dos discípulos. Provisão miraculosa de Deus que traz os cuidados para os necessitados. É o que nós vamos ver na multiplicação. E eu creio, amado, que Deus vai abrir grandes portas para a tua vida, para a tua família, para a tua casa, para que através da tua vida, da tua casa, da tua família, muitas pessoas sejam abençoadas, muitos necessitados sejam providos de bênçãos. Receba na tua vida, amado, esse milagre. Eu creio que através da obra da Igreja de Cristo, aqui a Igreja de Deus, a casa do Senhor, vai ter grandes provisões e abundância, para que nós possamos abençoar os colaboradores da igreja. Há colaboradores que esse mês sequer receberam ajuda da igreja. Está sendo um mês muito difícil, mas eu creio na provisão de Deus. Eu creio
que Deus vai operar o milagre. Receba, creia que você será instrumento de Deus para isso. Então, a ideia central do texto é que a mensagem do milagre, da multiplicação para a alimentação é muito simples. Qual é a mensagem desse milagre? Deus proverá. Milagre você vê, Jesus pegou o pão, olhou para o céu, abençoou, orou, e ali foi e distribuiu. Houve a participação dos discípulos que entregaram os pães e os peixes, o envolvimento deles nesse milagre. Houve a oração, ali Jesus olhou para o céu, já agradeceu, abençoou e multiplicou. Então a mensagem desse contexto é simples: Deus proverá. É a mesma mensagem do Sitz Leibe, do pano de fundo, quando Jesus enviou os discípulos 2-2, dizendo: levem o necessário, porque na hora que você precisar, eu vou dar a provisão. Na hora que chegar a necessidade, eu vou abrir a janela do céu. Ou seja, a mensagem desse capítulo é clara: Deus proverá. Deus proverá. Então, em todas as circunstâncias, em todas as necessidades, você precisa confiar que Deus proverá. Então, na hora da tua oração, como Jesus tomou 5 pães e 2 peixinhos. Tinha lá uma multidão de 5.000 homens, aproximadamente 10 ou 12 mil pessoas. Se fosse aqui no atual presente, o que você ia fazer? 5 pães e 2 peixinhos, que nem aquele vídeo que passa no TikTok, o cara pega lá 3 notas de 100, os 300, e diz que os 300 vão lutar contra os midianitas, os 435 mil midianitas. E os midianitas são um monte de conta que ele colocou lá para pagar. É conta de luz, é conta do aluguel, é conta da prestação. Ele diz: agora os 300 vão lutar contra os 400 e poucos mil. Você imagina você numa situação dessa, com 5 pães, 2 peixinhos e uma multidão para alimentar. Como é que você vai fazer? Como é que você vai orar a Deus? Você vai orar a Deus de que forma? Senhor, olha, eu sou um derrotado, eu sou o pior dos piores, o Senhor me esqueceu, Senhor, eu estou aqui fazendo a tua obra e estou com a conta virada, eu estou aqui fazendo a tua obra e não tenho dinheiro nem para terminar o ano, comprar o peru de Natal, eu estou aqui fazendo a obra e a minha vida está assim assado, oh Deus, eu preciso de paz. Como é que você vai orar? Ou você vai pegar aquele pão, aquele peixe e vai agradecer a Deus: Pai, obrigado, o Senhor é fiel, eu creio na tua provisão, e vai ver o milagre. Qual é o princípio que está no teu coração? Se você confiar em Deus. Então Jesus envolveu os discípulos dele nesse milagre, pedindo deles que eles trouxessem a provisão. Por quê? Porque eles precisavam ter a experiência que Deus providencia, que Deus faz o milagre, Jesus faz o milagre. Então veja o versículo 35 a 44. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, já é avançada a hora, despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupo de 100, 100, 50 e 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Partiu os pães, deu aos discípulos, para que eles distribuíssem, e por todos repartiu também os peixes. Todos comeram, todos se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos de pedaços de pão e de peixe. Amado, eu profetizo na tua vida, na tua casa, na tua família, eu profetizo nesta igreja, neste ministério, profetizo para todos, em nome de Jesus,
que neste final de ano 2022, em nome de Jesus, Deus proverá, amado. Deus proverá. Então, Deus prover, o que Deus proverá é um conceito fundamental de todas as Escrituras. Você veja, os patriarcas, exemplo entre os patriarcas, Abraão, Deus providenciou o cordeiro. A geração do deserto, Deus enviou maná todos os dias. A nação sob Moisés, Deus providenciou todos os recursos, a lei moral, a lei civil, a lei de culto, tudo o que era necessário. A época de Josué marcou-se como terra que emana leite e mel. Na época dos juízes, Deus providenciava líderes carismáticos que restabeleciam a ordem e a paz, e com isso a vitória física chegava na vida do povo. Na época dos reis, Deus alargou as fronteiras de Israel, Ele lhes deu hegemonia, lhes deu autoridade. O povo de Israel viveu uma época de muita prosperidade e autoridade. No Novo Testamento, Paulo vem e diz: nós somos vasos de barro, mas somos cheios do poder de Deus. A nossa suficiência vem de Deus. Eu creio, eu falo, nós cremos, nós falamos, não desanimamos, mesmo que aos olhos humanos as coisas estejam terríveis, o nosso homem interior se renova e Deus supre. Diz: tudo posso naquele que me fortalece. Amados, Deus nunca deixou a sua obra com falência. Não é vontade de Deus que a obra dele tenha faltas. Deus nunca deixou um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Não é da vontade dele que você, como filho de Deus, tenha necessidades, tenha faltas. Em nome de Jesus, receba, confia, creia, Deus dará a provisão. Você sabe, lá no início ele dizia: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Com isso, todos estavam sendo instruídos a quê? A confiar em Deus, no único Deus, que jamais os abandonaria. Assim, mesmo que o cristão passe por dificuldades, amado, observe os exemplos de todos esses homens de Deus que eu acabei de citar: os patriarcas, a geração do deserto, a nação sob Moisés, Josué e o povo de Israel, os judeus, os juízes, os reis, Novo Testamento. Em todos esses milhares de anos de história, mas 6.000 anos de história já agora, no total, até hoje, Deus jamais deixou de dar a provisão. Deus proveu, Deus fortaleceu. Então, a provisão de Deus significa que jamais acontecerá alguma coisa que Deus não controle, que Deus não esteja acima. E Deus fará para o nosso bem, que o mal se transforme em bênção. Creia, receba, a fim de produzir uma colheita justa. Está lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Haverá provisão, haverá justa colheita. Eu não vou ler aqui todos os versículos, porque o tempo é muito curto, é apenas uma reflexão para que nós possamos orar a Deus. Então eu quero chegar ao final, concluindo esta reflexão. Versículos 37 e 38, diz assim, Marcos 6,37: Porém ele lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixinhos. Amados, ouça este dado importante. Era impossível que o grupo dos apóstolos tivesse o equivalente a 7 meses de salário para alimentar a multidão. Para alimentar aquele povo, eles tinham que ter 7 meses de salário ali em mãos. Era impossível. Era impossível, inclusive, porque um pouquinho atrás, o mesmo Senhor Jesus, soberano, disse: vai e não leve nada, só a roupa do corpo.
Então, se o próprio Senhor Jesus instruiu desta forma, como é que eles teriam 7 meses de salário para dar a todo mundo de comer? Era impossível. Contraditório, contrassenso, não dava. Era impossível. E isso reforça o quê? Que sem a presença de Jesus, nada pode trazer satisfação ou provisão verdadeira. Amado, sem a presença de Jesus, nada pode satisfazer a vida do povo. Sem a presença de Jesus, nada pode satisfazer a vida de ninguém. Não adianta buscar a resposta em homens. Não adianta buscar a resposta no seu líder espiritual, aqui o pastor Anderson como homem. Ele não pode satisfazer as tuas ansiedades humanas. Eu sou apenas um homem. Mas com a presença de Jesus, abençoando o ministério e falando a palavra dele pelos meus lábios, aí é diferente. Aí ele pode te dar a provisão. Então, não adianta buscar a provisão numa religiosidade vazia. Não adianta buscar a provisão num conjunto de leis humanas, achando que, o rigor ascético, a penitência, a punição, subir a escadaria da penha de joelho, esse tipo de coisa. Não, amado, quem dá a provisão absoluta e usando os seus discípulos para isso, que ele disse, dá-lhe vós mesmo de comer, e depois pegou os 5 pães e 2 peixinhos e dali multiplicou, mas quem define tudo é a presença de Jesus. Então você hoje pode ter apenas 5 pães e 2 peixinhos. Você hoje pode estar diante de um deserto com 5.000 pessoas à sua frente, precisando de ser alimentadas. Você hoje pode estar diante de uma luta, de uma dificuldade, com contas a pagar, pessoas a honrar. Você pode ser um empresário que está ouvindo, tem pessoas a pagar o 13º, tem as despesas do CNPJ, tem uma série de contas, fora a tua vida pessoal, é Natal, é Ano Novo, final de ano, dezembro e janeiro, as contas aumentam muito, você pode estar diante de questões difíceis. Eu quero encorajar você, confia em Deus, Ele vai providenciar. Ele vai enviar os recursos. E no versículo 41 a 43, Jesus tomou os pães, abençoou, repartiu, todos comeram, todos se fartaram, houve abundância para todos, e ainda houve sobra. Então eu quero declarar, amado, que aconteça este milagre, esta provisão, em tua vida, em tua casa, na minha vida, na minha casa, em nosso ministério, na vida de todos aqueles que me ouvem nesta hora, ou que a gravação que estão ouvindo nesta hora, que haja fartura, que haja provisão, você possa terminar o ano de 2022 com provisão na tua vida, começar o ano de 2023 de forma abençoada. Então, amado, eu estimulo você a confiar em Deus. Confie, amado, confie. Os discípulos, na primeira multiplicação, recolheram 12 cestos, foi esse texto. Na segunda multiplicação, eles recolheram 7 cestos. Significa biblicamente, esses números, biblicamente, na mentalidade hebraica, são números da perfeição. Ou seja, Deus faz uma obra perfeita. Deus faz uma obra perfeita. A obra de Deus pode ser realizada somente com a presença de Jesus, com a bênção de Jesus, debaixo da autoridade de Jesus, com o envolvimento e obediência a Jesus, quando ele diz, traga os 5 pães e 2 peixinhos, com confiança total, que Jesus que disse, faz a minha obra e eu vou te abençoar, então eu preciso confiar. Amado, eu confio de todo o meu coração. Há 20 anos atrás, eu abri mão de toda e qualquer outra responsabilidade, outro e qualquer outro chamado. Eu poderia ter optado por qualquer outra coisa, mas eu abri mão disso tudo, porque eu sei que Deus me chamou para essa obra, e tenho vivido por fé esses anos todos, e Jesus nunca desamparou,
e eu tenho certeza que não vai desamparar nesta hora. Então, amado, confia. Há um princípio fundamental para fazer a obra de Deus e ter uma vida de oração, que é a confiança plena que Jesus, o Senhor da obra, irá providenciar todos os recursos para que todos se fartem e ainda haja sobra, porque Deus é fiel. Eu creio e eu recebo isso para todos em o nome de Jesus. Amém? Então, vamos orar a Deus. Nós temos aqui uma lista de oração, nós temos aí os nomes para buscar, pedir, para bater. Esta noite eu quero especialmente aqui no pedido de oração colocar para os amados orar pela minha sobrinha Fernanda Lisboa de Almeida. Ela está com uma gravidez de risco, deverá ficar internada por 1 mês a partir de agora, e no final de 1 mês possivelmente fará cesárea. O parto será prematura, de 7 meses, a filhinha Antonella. Então ficará provavelmente 1 mês internada. Em princípio foi esse o parecer do médico hoje, estamos aguardando ainda, mas por favor, uma gravidez de risco, vamos orar pela vida dela. Fernanda Lisboa de Almeida, a sua filhinha Antonella nascerá prematura e precisará fortalecer o pulmãozinho dela, precisará ser fortalecido. Então, em nome de Jesus, vamos orar, vamos declarar aí a cura para a glória de Deus, bênção do Senhor, para a glória do Senhor. E também Ana Paula está sendo sobrinha do abençoado Carlinhos Silva Busquet. A Ana Paula está sentindo muitas dores e fazendo exames. Ok? Afora temos toda uma lista aqui muito grande. Se você não recebeu o PDF, me envie uma mensagem, por favor. Faça a solicitação do PDF. Em nome de Jesus eu vou lhe encaminhar. Daqui a alguns dias, o It's Moving, que é um biosite, site de celular da igreja, vai estar no ar. E lá vai ter o botão pedido de oração. Lá você vai poder me enviar o pedido de oração, que vai vir direto para o meu WhatsApp. E também por lá pode fazer o pedido da lista, se você não tiver recebido. Daqui a alguns dias vai estar no ar, ok? Para facilitar a nossa comunicação. Em nome de Jesus. Vamos orar a Deus. Vamos falar com o Pai. Senhor amado, Pai eterno e bendito, estamos agora em unidade de oração. Estamos agora em unidade de fé. Nós cremos, Pai, que Tu, somente Tu, és a rocha das nossas vidas. Tu és o rochedo da nossa salvação. Tu és, Pai, a garantia, a segurança. Tu és o provedor. Tu és o Deus que não falha. Tu és o Deus que anda à frente do Teu povo. Tu és o Deus que guia os Teus filhos. Tu és o Deus que envia e que dá a provisão. Então nesta hora, Pai, tal como os discípulos, nós temos 2 atitudes a tomar. A primeira delas é a obediência. Como Tu dissestes, traga aqui os pães e os peixes que vocês têm. Então nós queremos colocar nas Tuas mãos, Pai, os pães e os peixes. Isto representa, Pai, a nossa vida como um todo. Representa a nossa vida como um todo, cada área da nossa vida. Nós não podemos, Pai, ser cristãos mais ou menos. Eu sou mais ou menos cristão. Eu creio na Bíblia, mas eu não pratico. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, mas eu não sigo a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que eu tenho que ter uma vida de oração, mas eu não oro. A palavra de Deus diz que eu preciso congregar, estar na casa do Senhor. Não deixei de congregar, diz lá a palavra em Hebreus 10, 25, mas eu não obedeço. A palavra de Deus diz que eu preciso ser fiel à obra do Senhor com os dízimos e ofertas, mas eu não sou dizimista nem ofertante.
A palavra de Deus diz que eu tenho que amar o próximo, ser generoso com os necessitados, que eu tenho que visitar o órfão, a viúva, das suas necessidades, ou seja, procurar ajudar o próximo, procurar ser generoso. Mas, Senhor, eu não quero isso, sou egoísta, só penso em mim mesmo, só quero bênçãos para mim. Então, será que isso é cristianismo? Será que isso é ser de verdade um cristão? Será que isso é viver em obediência? Será que isso é viver o princípio da obediência, da autoridade de Jesus? Senhor, nós temos nesse texto princípios de uma vida com Deus que norteiam as nossas orações. Nós não podemos, ó Pai, orar a Deus dizendo: Senhor, eu creio na Tua palavra, mas depois eu não obedecer a Sua palavra. Senhor, eu creio que o Senhor é o Senhor da minha vida, mas eu não ando nos Seus passos. Isso é incoerente, isso é até hipocrisia. Isso tem que mudar. Todos irão passar diante do tribunal de Cristo. A Deus ninguém engana. A gente engana o pastor, engana a igreja, engana os amigos, engana familiares, às vezes engana a própria mulher e o próprio marido, engana os filhos, mas a Deus ninguém engana. Não adianta ser hipócrita, não adianta ter uma vida com falta de caráter, não adianta ser mais ou menos cristão, não adianta. A oração não surte efeito, não tem mudança de vida. Nós precisamos buscar viver de fato o que acreditamos na palavra de Deus. Precisamos buscar em Jesus a autoridade de Jesus, a provisão, a suficiência de Jesus, a capacitação de Jesus para andarmos em obediência, para andarmos em santificação, para cumprirmos a palavra de Deus. Isto é andar na autoridade de Jesus. Isso é ser enviado como um apóstolo de Jesus, como um discípulo de Jesus, um enviado de Jesus. E é assim que Jesus dá a provisão. É assim que Jesus honra. Porque quando Jesus envia a pessoa, Senhor, quando Tu envias o cristão e diz: vai, esse cristão terá a provisão quando ele vai de fato em obediência. Não é quando ele é um cristão mais ou menos e depois quer a provisão. É um cristão mais ou menos e quer ver o milagre. É um cristão mais ou menos e quer ver a bênção. Não, Senhor, nós acabamos de ver a Tua provisão em toda a história de Israel. Mas nós precisamos, ó Pai, olhar os contextos. Quando foi, Pai, que Tu deste a provisão para Abraão? Quando ele, em obediência, subiu o monte Moriá, estendeu o cutelo para oferecer o próprio filho, e lá o Senhor deu a provisão. Quando foi que o Senhor deu a provisão para os seus filhos na entrada da terra prometida? Quando sob a liderança de Josué, em obediência, eles rodearam a terra de Jericó, tocaram a trombeta e viram o milagre e a provisão de Deus e entraram na terra prometida. Já a geração do deserto, ó Pai, nós temos dois vieses aí. Nós temos, por um lado, um povo que se arrependeu por ter feito o bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava recebendo a tábua da lei no alto do monte Sinai, o povo estava fazendo bezerro de ouro. Por causa da desobediência, viveu 40 anos no deserto, que ela foi a disciplina. Mas por causa do arrependimento, de ter feito o bezerro de ouro e ter entrado em obediência às leis, Deus deu provisão durante os 40 anos no deserto. As sandálias não envelheceram, as roupas não envelheceram, os pés não incharam e Deus enviou provisão. A questão é, Pai, como é que nós queremos viver?
Como é que nós queremos viver? Há tanta gente, ó Pai, que acha que vai viver nesse mundo para sempre, e vive uma vida dissoluta, vive uma vida carnal, vive uma vida sem a presença de Deus, vive uma vida humana, só quer saber de comer, beber e regalar-se, só quer saber de praia, só quer saber de festinha, só quer saber de oba-oba, só quer saber de piscininha amor, só quer saber de coisas do mundo. E a obra de Deus e a igreja, e a obra do Senhor, e a evangelização, e a vida de oração, e a leitura bíblica, e depois se acha cristão, e depois se acha da igreja, e depois acha que está tudo bem ela com Deus. Não está. Você está em desobediência flagrante. Arrependa-se, conserta a tua vida. Enquanto você tem tempo, pelo amor de Deus. Nós não podemos, Pai, viver de qualquer forma. Os discípulos, Senhor, quando forem enviados, não foram enviados por conta própria, eles foram enviados na autoridade de Jesus, para viverem como imagem e semelhança de Jesus. Se nós queremos ver as nossas orações respondidas, atendidas, as bênçãos de Deus, a provisão de Deus, precisamos viver na tua autoridade, Senhor. Esse é o primeiro princípio desse texto. E depois, Senhor, diz que Jesus tomou aqueles pães, que em obediência os discípulos apresentaram, confiando em Deus, e tu abençoou, distribuiu. Nós precisamos confiar, Pai. Confiar. A palavra aqui, chave, é a confiança. Confiança que tu tens provisão em todas as coisas, Pai. Confiança que nenhuma das tuas promessas há de falhar. Confiança de que toda a provisão de Deus será dada. Confiança de que aquilo que o Senhor abençoou, abençoado está. O Senhor pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos e os abençoou, e tendo abençoado, distribuiu. Ó Pai, a bênção de Deus em nome de Jesus na vida do teu povo há de gerar qualidade de vida, há de gerar provisão sobre as necessidades, há de gerar alegria e a força do Senhor, há de gerar, Pai, no tempo de tristeza, no tempo de lutas, há de gerar esperança, força e a alegria do Senhor. Nós confiamos plenamente em Ti, Senhor. Nós confiamos plenamente, ó Pai, que Tu estás nos conduzindo em perfeita vitória. Nós confiamos plenamente, Senhor, que a Tua palavra não voltará vazia. Nós confiamos plenamente, ó Pai, de que todos os planos de Deus irão se cumprir em nossas vidas. Nós confiamos plenamente, mesmo que estejamos diante de um deserto, 5.000 pessoas para alimentar, apenas com 5 pães e 2 peixinhos. Pai, eu não sei como faremos para pagar os desafios, eu não sei como faremos para honrar isso ou aquilo. Muitos de nós estão agora orando, dizendo: Pai, eu não sei como vou fazer para isso ou para fazer aquilo, eu não sei como vou conseguir isso ou aquilo. Pai, em muitos momentos da nossa caminhada, nós não sabemos, mas nós confiamos, Pai. Abraão não sabia que aquele cordeiro iria aparecer no último momento. No momento que ele estendeu o cutelo para imolar, ele estava disposto a ir à obediência a Deus até as últimas consequências. Ele estava disposto a obedecer a Deus até as últimas consequências. Mas ele não sabia que aquele cordeiro iria aparecer, mas ele confiava em Deus, que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque. Por isso ele disse aos seus servos: fiquem aqui no pé do monte, que nós vamos lá e vamos voltar.
Ele sabia para que estava indo lá, mas a confiança dele em Deus era tão grande, que ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Pai, nós precisamos ir além, Pai. Nós precisamos desfrutar de um novo nível de confiança em Deus. Nós precisamos, Pai, desfrutar de um novo tipo de comunhão com o Senhor. Nós precisamos quebrar a barreira da falta de oração, Pai. Muita gente não confia em Deus porque não tem uma vida de oração. Gasta o dia inteiro com Netflix, gasta o dia inteiro, Pai, numa praia, tostando igual a siri, churrasquinho, então, linguicinha, carninha, uma bebidinha, um copinho com limão, maravilhoso, piscininha, amor, que lindo. Gasta tempo com tudo. Gasta tempo no shopping, o dia inteiro. Viajar, nossa mãe, passa o mês inteiro viajando. É viagem para lá, viagem para cá, viagem, descansa, vai. Você sabe, shopping, nossa, todos os shoppings do Rio de Janeiro. Todo final de semana está no shopping. E domingo, cadê a casa do Pai que não vai? Não vai à igreja no domingo. Não vai adorar o Senhor na casa do Pai. Não tem capacidade de ir à igreja para adorar a Deus como cumprimento da palavra que diz: não deixei de congregar. Que obediência e confiança em Deus é essa? Que crente Nutella é esse? Depois que é milagre, depois que é bênção, depois que é provisão, depois que é isso, que é aquilo. Ou você é discípulo ou não é. Não tem meio termo. Vida espiritual não tem meio termo. Ou você é quente ou você é frio. Porque quem se acha morno, Deus está falando: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Diz lá em Apocalipse. Pai, nós não temos tempo para perder, ó Pai. Nós não temos tempo para gastar. Tem muita gente, ó Pai, gastando a vida com um monte de coisa, mas não põe a sua confiança em Deus, não põe a sua vida no altar. Gasta a vida com tudo, mas não prioriza as coisas de Deus. Nós precisamos, Pai, despertar. O tempo do fim está claro, está diante de nós. Está diante de nós. Depois que Jesus voltar, ou então a pessoa fechar os olhinhos aqui, acabou. Não tem mais chance. A hora é agora. Pô, não adianta lá do outro lado lamentar, como na parábola do rico e do Lázaro. Ah, se eu soubesse, se eu tivesse ouvido, se eu tivesse praticado, se eu tivesse... Não adianta, passou. Vai ter toda a eternidade para chorar e lamentar. E nós não queremos isso, Pai. Por isso, nós, quando precisamos, exortamos teus filhos. É hora de confiar em Deus. Mas quem confia em Deus, confia na forma que Deus quer, que é a forma bíblica. Não é confiar do jeito que você acha que tem que ser. Eu confio em Deus, mas eu acho que não precisa orar. Esse negócio de orar não é comigo não. Eu confio em Deus, mas eu acho que não precisa ir para a igreja não. Negócio de igreja, de crente, coisa chata, não é comigo não. A palavra de Deus é o princípio, Pai. Então nós precisamos bater nisto aqui nessa tecla, porque esta é a hora de viver na dependência de Jesus, na autoridade de Jesus, em obediência a Jesus e na plena confiança que com a presença de Jesus a provisão vem. O casamento é transformado em nome de Jesus, a família é transformada em nome de Jesus. Pai, nós colocamos famílias, vidas, casamentos, Pai, pessoas que estão passando agora por reveses, pessoas que escorregaram, passaram problemas, ou pessoas que
têm sido fiéis, mas os ataques do inimigo estão vorazes contra essas vidas, Pai. No mundo passamos por aflições, nós colocamos cada uma dessas vidas diante do Senhor. Nós te pedimos nesta hora, Pai, por restauração dos lares, restauração das famílias. Nós te pedimos nessa hora, Pai, que as famílias sejam edificadas sobre a rocha, que todo inimigo que se levantou, Pai, contra esta família, contra esta casa, caia por terra em nome de Jesus, que toda carnalidade caia por terra, que todo espírito de adultério caia por terra, que todo espírito de lascívia caia por terra, que todo espírito de mentira, de devassidão caia por terra, que toda amizade errada, Senhor, amizade que está levando para o fundo do poço, seja cortada agora, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que todo vício do álcool caia por terra, Pai, que toda dependência do mundo, das coisas mundanas caiam por terra, sejamos livres agora. Receba aí, amado, o teu livramento nesta hora. Aquele que me ouve nesta hora, receba o seu milagre, receba o seu livramento, creia, receba e toma posse nesta hora, que agora toda mentira de Satanás, toda doença caia por terra em nome de Jesus. Colocamos diante de Ti, ó Pai, temos aqui uma lista grande, pessoas com doenças de toda a natureza, câncer, hérnia, problemas na gravidez de risco e outros problemas mais, Pai, pressão alta, problemas de diabetes, problema nos rins, Pai, problema no fígado, gordura do fígado, tantas coisas, Pai, caia por terra agora, em nome de Jesus, Pai. Aquilo que estiver dentro do nosso alcance, melhorar a alimentação, praticar exercícios físicos, que nós façamos com disciplina, meu Pai. O que estiver fora do nosso alcance, Pai, pedimos por um milagre, em nome de Jesus, Pai, um milagre. Pedimos, rogamos agora, Pai, pessoas que estão aí com depressão, com complexo de inferioridade, pessoas que estão se sentindo abandonadas, desquitadas, traídas, pessoas que estão agora sofrendo, meu Pai, se sentindo solitárias, sozinhas, Pai, em nome de Jesus, pessoas que foram traídas, Pai, por um relacionamento enganoso, mentiroso, meu Pai, que em nome de Jesus sejam curadas nesta hora, Pai. Cura agora a alma dessa pessoa, cura agora os sentimentos dessa pessoa, Pai. Enxuga dos seus olhos agora toda lágrima, em nome de Jesus, que venha a provisão, a força de Deus na tua vida, a força do Espírito Santo, a restauração do Espírito Santo. O Espírito Santo é consolador, o Espírito Santo traz bálsamo para o nosso coração, o Espírito Santo derrama seu bálsamo de misericórdia, seu óleo de cura, que em nome de Jesus, o óleo da cura agora seja derramado do alto da cabeça até as barbas, as golas das tuas vestes, seja curado agora em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Que toda dependência emocional, complexo de inferioridade, pessoas que aceitam ser humilhadas, pessoas que aceitam ser pisoteadas pelo seu cônjuge, porque tem um complexo de inferioridade, caia por terra esse complexo de inferioridade, faça-se respeitar no seu relacionamento, imponha-se. Você não é capacho de ninguém, você não é capacho de ninguém, você tem valor, você é a imagem e semelhança de Jesus. Para de aceitar ser pisado, para de aceitar ser pisoteado, para de aceitar ser humilhado. Às vezes marido ou mulher que humilha seu cônjuge na frente de amigos, na frente de pessoas, humilha a vida conjugal, humilha a vida do seu cônjuge na frente das pessoas, faz piadinha. Em nome de Jesus, seja liberto, não aceite isso aí, que haja respeito dentro da tua casa, haja amor verdadeiro dentro da tua casa, em nome de Jesus, Pai. Que os jovens que me ouvem sejam curados agora, Pai, desta loucura
dessas ideologias do mundo. Sejam libertas, meu Pai, de toda mentira de Satanás. Libertas de todo pensamento mentiroso, enganoso, Pai. Sejam trazidas para a Tua obra, Pai. Traga os jovens para a Tua casa, os filhos, Pai, para a Tua casa, as famílias para a Tua casa. Pai, se todos os membros da nossa família estivessem congregando, nós teríamos a igreja cheia. Se os membros das nossas famílias estivessem na nossa igreja congregando, teríamos a igreja cheia todos os cultos e crescendo mais e mais. Mas muitos não querem assumir o compromisso, Pai. Então nós oramos, Pai, pelos nossos familiares, pelos nossos irmãos, sobrinhos, pais, mães, amigos próximos. Colocamos todos eles diante de Ti, Senhor. Que todos sejam tocados, sejam curados, Pai. Que todos sejam motivados, estimulados a assumir, Pai, um compromisso com o Senhor Jesus, Pai. E que possam fazer aqui em nosso ministério, porque esta é uma igreja de Deus. Este é um ministério levantado por Deus. É um ministério abençoado por Deus, Pai. É um ministério que tem uma palavra abençoada, meu Pai. Nós precisamos mudar a história nossa, Pai, nesta terra. Tu já estás fazendo esta obra, Pai. Tu já nos deste uma igreja própria em Itaipu. E eu creio que Tu vais fazer muito mais através do nosso ministério, Pai. Aquela obra naquele tempo será feita, meu Pai. Tu vais dar a provisão de uma forma milagrosa que nós não podemos imaginar, mas vai ser um milagre muito grande em nome de Jesus. Tu vais fazer um milagre neste pequeno rebanho aqui na Tijuca também. Nós vamos comprar uma igreja aqui na Tijuca também, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ter condições financeiras, Pai, para levantar 2 grandes grupos de ministros profissionais, trabalhem na igreja aqui na Tijuca e lá em Itaipu, estejam envolvidos na evangelização diariamente, estejam envolvidos no louvor, no ensaio diariamente. São esses que vão liderar. Nós teremos cantata de Páscoa, cantata de Natal, dia de Natal, dia 25 de Natal, vamos estar na igreja fazendo uma bela cantata de Natal, meu Pai, porque vamos ter gente para isso, vamos ter condições de ter muitas pessoas trabalhando 24 horas por dia para isso. Pai, derrama a provisão nesta igreja, meu Pai. Tu tens visto, Senhor, a minha fidelidade. Tu tens visto a minha busca por santificação. Davi, quando orou, e muitos quando oraram, disseram: Senhor, Tu tens visto a pureza das minhas mãos, como orou Davi. Lembra, Senhor, como eles disseram: Tu tens visto, ó Pai, que eu tenho vivido obediente, tenho buscado santificação sempre, tenho buscado estudar a palavra e crescer. Nosso ministério não pode ficar com necessidades financeiras, sem condições de avançar. Pai, multiplica a provisão em nosso ministério, multiplica o rebanho nesta igreja, Pai. Multiplica o rebanho, para que nós possamos avançar mais e mais. E sobre os que estão aqui, abre as janelas do céu de uma forma mas tão grande, mas tão grande, mas tão grande, Pai. As pessoas digam: Senhor, que coisa, que milagre. Fiquem estupefatas por tamanho milagre que o Senhor vai operar na vida delas, Pai. Nós te oramos, nós te pedimos dessa forma, Pai, porque nós estamos comprometidos contigo, ó Pai. Essa é a nossa missão, ó Pai. Foi para isso que o Senhor me chamou há 20 anos atrás, como pastor. É para isso que o Senhor tem me feito passar por toda uma reciclagem de 10 anos para cá, toda uma reciclagem profundamente. É para isto, Senhor, eu creio, em nome de Jesus. Nós chegamos ao final, e como momento final de oração, ó Pai, já passamos 4 minutos. Eu quero agradecer pelo livramento do filho do irmão presbítero Valdécio. O presbítero Valdécio é um homem fiel a Deus. Irmã Cássia é uma mulher fiel a Deus.
Esse casal, Pai, todo domingo está aqui na tua casa te servindo. São os primeiros a chegar na igreja, os primeiros a chegar. Eles chegam ali na Praça São Penas, já me ligam: pastor, estamos aqui na Praça Nossa, abre lá o portão. São os primeiros a chegar na igreja, todo domingo. Toda festinha que tem, fazem lá o salgado, fazem pastel, fazem pãozinho, fazem tudo. São fiéis, Pai, à tua casa. E nós queremos te agradecer pelo livramento que tu deste ao Jonathan, filho desse casal. Foi assaltado essa semana, levou lá uma coronhada com a arma na costela. Os bandidos levaram o carro, mas graças a Deus está bem, não aconteceu mais nada. Depois ainda recuperaram o carro para a glória do Senhor. Então queremos te agradecer. Obrigado, Jesus, por esse livramento, por essa bênção na vida desta família, em nome de Jesus. E já te agradecer e orar pela Fernanda, pela Antonella e pela Ana Paula. As bênçãos de Deus nessa família, nessas vidas, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o povo amado de Deus diga: amém, amém e amém. Pois bem, minha família amada, povo santo de Deus, passamos 6 minutos. Peço que você perdoe seu amado pastor por ter passado aí esses minutos, ok? Você tenha uma noite abençoada, uma noite de graça, de misericórdia, uma noite feliz, uma noite próspera, uma noite extremamente feliz e abençoada. Você possa deitar a cabeça no travesseiro, ter um ótimo repouso, dormir como um abençoado de Deus que você é, uma abençoada de Deus que você é. Que você tenha um sábado simplesmente maravilhoso, um final de semana lindo com Jesus, abençoado na sua casa, com a sua família, também no domingo na casa de Deus. Estaremos aqui. Quero lembrar aos amados que o nosso culto voltou ao horário tradicional. Domingo estaremos aqui às 9 horas da manhã, ou seja, 8 horas e 58 minutos, eu estou orando no gabinete, 9 horas em ponto, com os pezinhos em cima do altar. 8 horas e 40, ou seja, 20 para as 9, os nossos irmãos do louvor já estão em cima do altar, tocando louvor baixinho, tranquilo, louvor de adoração. Você pode chegar antes do culto um pouco e ficar ali em oração, já ficar ali no espírito de oração. Momento também que você chega para cumprimentar os irmãos, confraternizar, dar aquele abraço, aquele carinho, aquela unidade com seus irmãos em Cristo Jesus. Você vai ao toalete, bebe uma aguinha, tem um cafezinho aqui no gabinete da igreja, toma aquele cafezinho esperto. Que maravilha! É uma bênção, uma alegria muito grande. Então, chegue antes do culto. Os nossos ministros são direcionados, aconselhados a chegar em torno de 8h20, 8h30, para que possam chegar antes e ter comunhão com os irmãos. Faça isso, chegue o quanto antes você puder. Eu, 7h30 da manhã, já estou aqui na igreja. Se você chegar às 7h30, eu já estou chegando por aqui também, tá bom? Então, até domingo, 9 horas da manhã, em nome de Jesus. Quando Deus permitir, em breve, oramos a Deus pela provisão, pelo milagre. Estamos orando diariamente sobre isso. Estaremos em Itaipu, na estrada Francisco Cruz Nunes, 10.031, para a glória de Deus. Esses dias agora eu vou tirar um dia, vou lá em Itaipu. Tem algumas semanas que eu não vou lá. Irei lá, irei fotografar todo o templo, para registrar como o templo está agora, fazer o registro histórico, que é uma alegria, uma felicidade muito grande, uma bênção muito grande, o que o Senhor operou, divisor de águas em nosso ministério, quando Ele nos deu aquele templo em Itaipu. Toda a honra, Pai, toda a glória seja ao Teu nome, meu Pai. Muito obrigado pela vida também da família que o Senhor levantou, família fiel, que lançou essa semente, Pai, comprou esse imóvel para a Tua casa. Nós Te louvamos, Pai, declaramos todas as bênçãos, infinitamente mais, na vida dessa família, que nós amamos muito, Pai, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém?
Então, eu aguardo você no domingo, 9 horas da manhã. Que a graça, a paz, a misericórdia, o amor, as doces consolações do Espírito Santo sejam com você nesta noite e para todo sempre, em nome de Jesus. Receba aí, amado, toda a provisão na tua vida, na tua casa. Você que está aí agora orando a Deus e pedindo: Senhor, manifesta na minha vida também uma grande bênção, que eu também quero poder comprar um imóvel para a casa do Senhor. Eu também quero poder fazer uma grande oferta na casa do Senhor. Deus está ouvindo a tua oração. A bênção vai chegar, o milagre vai chegar. Receba, mas seja fiel no que Deus te dá. Para Deus isso é tudo, amado. Seja fiel no que Deus te dá, para a glória de Deus. Tenha uma noite abençoada em o nome de Jesus, para o louvor e a glória do Pai. O pastor Anderson que vos fala e ama no amor de Cristo Jesus. E eu lembro a todos: somos o que somos pela graça de Deus. Amém.